Bom dia, igreja. Bom dia, irmãos. Se alguém conseguir trazer só um golinho de água para mim. Tô meio ruim da garganta hoje. Esqueci de pegar ali antes. Alguns anos atrás eu vi uma história que volta e meia volta para minha cabeça, de um pastor, se eu não me engano, brasileiro, que foi para Inglaterra. E antes de chegar lá, ele foi visitar uma congregação na Inglaterra. E foi advertido por algumas pessoas, falou assim, você vai chegar lá, mas você não se frustra, porque os irmãos ingleses, eles são mais frios, são mais polidos. Então, nas reuniões de culto não é esse fervor brasileiro, esse negócio quente assim, né, de adoração, eles são mais metódicos assim, né? E esse pastor foi para Inglaterra, visitou esses irmãos e reunião de culto de fato era um negócio frio assim, né? Um negócio aos nossos olhos frio assim, né? E se entristeceu um pouco ali. Na outra semana ele foi chamado por esses mesmos irmãos para ir num jogo de futebol que aconteceria. E era um jogo muito importante, uma temporada muito importante. Foi chamado por esses irmãos, eles estavam assistindo o jogo. E esse irmão lá olhando para os irmãos ingleses, que na semana passada estavam frios, sentados assim na cadeira, parados. E aqueles irmãos no meio do campo de futebol, no meio da arquibancada, gritando, urrando, pulando, saltando, investindo tudo que eles tinham ali naquele momento. E eu não sei se todos aqui já foram num jogo de futebol. É um bom ambiente para você aprender vários palavrões que você nunca tinha ouvido na sua vida, inclusive, né? Mas esses irmãos não estavam falando palavrão, só estavam gritando bastante. E esse irmão, ele chegou numa conclusão de que, na verdade, não é que esses irmãos ingleses eles eram frios, na verdade, eles não conheciam o Deus que eles adoravam. Eles conseguiam ser extremos e ser intensos e ser totalmente entregues a um jogo de futebol. Ali eles não ficavam polidos, não ficavam parados. Mas numa reunião de culto eles ficavam, e o coração deles, na verdade, não entendia totalmente quem Deus é. Porque Deus é muito mais empolgante do que qualquer coisa nesse mundo. Deus é muito mais cativante, é muito mais atraente, é muito mais entusiasmante, é muito mais desejável do que qualquer coisa. E eu venho meditando um pouco nisso essa semana. Eu acho que aquilo que vem na nossa mente quando nós pensamos a respeito de Deus é a coisa mais importante sobre nós mesmos. Diz muito mais sobre nós. A maneira que nós pensamos como Deus, se você perguntar para qualquer homem o que ele pensa a respeito de Deus, a resposta dele vai demonstrar o futuro dele. A resposta que uma nação dá a respeito de Deus, o que essa nação pensa a respeito de Deus, mostra se essa nação é uma nação doente ou se é uma nação saudável. E tem uma frase de um livro de um autor que eu gosto muito, chamado Tozer, que ele diz exatamente isso. A questão mais grave diante da igreja é sempre o próprio Deus. E o fato mais portentoso sobre qualquer homem não é aquilo que ele pode dizer ou fazer, mas como ele, em seu íntimo, concebe, entende Deus. O mais importante é como nós pensamos e o que nós pensamos a respeito de Deus. Salmo 115 diz que, falando sobre as nações idólatras, né, que adoram outros deuses, que adoram deuses estranhos, falsos deuses, né, diz assim que os ídolos deles, dos idólatras, né, são prata e ouro, obras das mãos dos homens. Eles têm boca, mas não falam, têm olhos, não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, narizes têm, mas não cheiram, têm mãos, mas não apalpam. E ele termina falando assim: a eles se tornam semelhantes os que os fazem, assim como todos os que neles confiam. Então, aquilo que nós pensamos a respeito de Deus é aquilo que nós nos tornamos. Aquilo que nós não pensamos ou pensamos errado a respeito de Deus, nós nos tornamos ou deixamos de nos tornar, por pensar mal a respeito de Deus. E
Tem uma história assim em específico na palavra que tem chamado muito minha atenção, e minha pretensão hoje é ser bem simples, não quero estender o tempo hoje, mas eu queria compartilhar um pouco sobre a história de Moisés. Mas antes, assim, algo que o Senhor tem falado comigo nos últimos dias é que Deus se agrada de nós pensarmos nele. É um negócio muito simples, né? Geralmente a gente está muito preocupado em fazer muitas coisas para Deus, se ocupar a nossa agenda. Mas tem algo que agrada a Deus, é quando nós pensamos nele, pensamos sobre ele, refletimos. É uma disciplina espiritual também, a criatividade de imaginar Deus, pensar, meditar nele. Tanto é isso que o Salmo 19:14, o salmista diz. Vamos abrir em Salmo 19:14? Quem tiver Bíblia. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e meu redentor. As palavras dos meus lábios e o meditar, o meu pensar, o meu refletir, o meu imaginar, sejam agradáveis a Deus. Deus se agrada de pensarmos nele. Deus se agrada quando pensamos a respeito dele. Salmo 104 diz assim: eu cantarei ao Senhor enquanto eu viver. E 34, versículo 34 diz assim: a minha meditação acerca dele será suave. Eu me alegrarei no Senhor. O Salmo 77 diz a mesma coisa. Ele diz assim: recordarei os teus antigos milagres, meditarei em todas as tuas obras, considerarei todos os teus feitos. O que pensamos sobre Deus é importante para Deus. É o mais importante para Deus, como nós pensamos a respeito dele. Porque é isso que nos molda, é isso que nos transforma. Nós somos transformados na medida em que nós contemplamos Deus. Nós somos transformados na medida em que nós conhecemos a Deus. Pode parecer algo muito simples, mas é algo muito vivo, é algo muito real. Todos nós aqui, de alguma forma, a gente teve um encontro com Jesus um dia. E o nosso encontro com Ele foi o que nos transformou. Não foi uma boa cartilha moral, não foi uma boa cartilha assim de fazer ou não fazer, fazer ou não fazer. Isso aí a gente tem o Código Penal para isso, a gente tem o Código Civil, cheio de leis ali. Mas foi um encontro pessoal com Deus. A partir daquele momento que nós passamos a pensar, de fato, como Deus realmente é. Acho que já foi compartilhado aqui alguma vez, tem uma expressão em hebraico na Bíblia, chamada nefesh. E essa expressão ela é usada várias vezes no Velho Testamento. E ela, em alguns momentos, ela se refere a homem, a alma do homem, ao ser do homem, o nefesh do homem, o homem como seu ser. Mas em muitas vezes também essa palavra nefesh ela é usada para falar sobre fome, sobre sede, sobre o desejo, um desejo a respeito de Deus, né? E eu acho muito interessante isso porque não são contraditórias essas explicações. São, na verdade, complementares. Nós fomos feitos como fome. O ser humano é uma fome ambulante. É um desejo vivo, andante, que acorda de manhã, vai trabalhar de tarde, vai dormir de noite. Deus nos fez assim. Deus nos fez com um buraco dentro de nós. Uma assinatura dele dentro de nós, de que nós fomos criados para ele. Nós fomos criados e nós só podemos ser satisfeitos, saciados nele, só nele. Nós temos uma fome dentro de nós, uma sede dentro de nós por Deus. A gente pode tentar preencher com muitas coisas, a gente pode se encher de entupir de trabalho, se entupir de um desejo assim, da gente ser os caras de maior sucesso, de ter dinheiro, de ter fama, de ter N coisas. Mas a única coisa que pode saciar a fome do homem, por natureza
biológica e espiritualmente, é somente Deus. É somente o encontro com Deus. O Salmo 63 é um dos meus salmos de desespero. É um dos salmos que me ajuda a lembrar de quem eu sou. E eu queria pedir para a gente abrir nesse texto, Salmo 63. Ó Deus, Tu és o meu Deus, e eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, e o meu ser anseia por Ti, em uma terra seca e exausta, onde não há água. Assim eu te contemplo no santuário para ver o seu poder e a sua glória. Os meus lábios te louvarão, porque o seu amor é melhor do que a vida. Assim eu te bendirei enquanto viver, em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se farta, como numa mesa de carnes, a minha boca te louva com alegria nos lábios, quando me lembro de ti no meu leito e medito em ti nas vigílias da noite. Pois tem sido meu auxílio, eu canto de júbilo à sombra das tuas asas. A minha alma se apega a ti, e a sua mão direita me sustenta. Esse salmo me ajuda sempre a me lembrar da minha natureza, de que eu sou essa terra seca, exausta, onde não há água. E se tem algo que eu devo fazer todos os dias, para todo sempre, ó Deus, Tu és o meu Deus. Eu tenho sede do Senhor. A minha alma tem sede de Ti. E o salmista olha ao redor dele, no Oriente Médio, regiões áridas. Ele olha para aqueles desertos ao redor dele e ele fala assim: Deus, eu sou igualzinho a esse deserto. Sem o Senhor eu sou seco, podre, sem vida, sem nada de valor. A minha alma é isso, a minha alma é esse deserto. E se o Senhor não derramar as tuas fontes, eu continuo seco, continuo vazio. Nós somos uma fome ambulante por Deus. E eu queria pedir para a gente abrir no livro de Êxodo, no capítulo 3. Êxodo, segundo livro da Bíblia, no capítulo 3. A partir do versículo 1 até o 5. Moisés estava cuidando do rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para o lado oposto do deserto. Chegando a Horebe, o monte de Deus, o anjo do Senhor apareceu-lhe em uma chama de fogo numa sarça. Moisés olhou e viu que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse: eu vou me aproximar para ver essas coisas espantosas, porque a sarça não se consome. E vendo o Senhor que ele se aproximava para ver, chamou do meio da sarça: Moisés, Moisés. E ele respondeu: estou aqui. E Deus prosseguiu: não te aproximes daqui. Tira as sandálias dos pés, pois o lugar em que estás é terra santa. Até esse verso. Essa é uma história que eu creio que todos nós já lemos ela, né, em algum momento, ou já ouvimos falar. Mas é interessante a história de Moisés e eu gosto muito de... A gente tem lido o Êxodo nesse tempo lá em casa e é uma história que me chama muito a atenção. Porque Moisés foi separado desde o nascimento dele para ser o libertador de Israel, né? E acontece que uma ação provedora, a providência de Deus, né? Como diriam os mais antigos. Ele nasceu no contexto que o faraó decidiu matar todas as crianças, todos os homens, e deixar todas as crianças masculinas, e deixar as meninas vivas. E os pais de Moisés colocaram ele num cestinho, jogaram ele no rio,
e deixaram ele ir. E a irmã de Moisés foi acompanhando ele. E aquele cestinho foi indo, e até que chegou bem onde a filha do faraó, que recém tinha ordenado matar todas as crianças, a filha do faraó encontra Moisés. E ela fica interessada em cuidar dele. E pela providência de Deus, a irmã do Moisés estava ali junto. A filha do faraó olha e fala assim... Ela se propõe, na verdade, a Miriam, a irmã de Moisés, se propõe para a filha do faraó. Fala assim, eu posso arrumar alguém para cuidar dele, né? Você não amamenta e tudo mais, posso arrumar alguém para cuidar dele. E a filha do faraó, ok, pode arrumar alguém lá para cuidar dele. E arrumou a própria mãe de Moisés, que era uma das hebreias, para cuidar do Moisés, que era para estar morto, não era nem para estar vivo naquela hora, né? Moisés cresce ali no palácio real, né? Se torna um homem muito conhecedor. O Egito era um centro acadêmico muito forte naquele contexto. Lá pelos seus 40 anos, Moisés vê um dos seus irmãos hebreus sofrendo, vai lá e ele mata um egípcio. E ali é onde a vida de Moisés aparentemente vai de ladeira abaixo. Porque Moisés é tomado por um espanto, por um medo de ser morto. O faraó tinha acabado de determinar que ele fosse morto por causa disso. Ele tentou se tornar um herói entre os seus irmãos, né? Foi lá e matou um egípcio, foi decretada a morte dele, fugiu para o deserto. Foi para o deserto de Midian. Ali ele encontrou as filhas do sogro, quem passaria a ser o sogro dele depois, né? Mas eu creio que Moisés viveu um longo tempo no deserto, pelo menos 40 anos, frustrado, ferido, com um olhar a respeito de si mesmo bem quebrado por causa disso. A experiência que ele teve ali no deserto, no Egito, foi uma experiência bem frustrante para ele. E agora, depois desses 40 anos, Moisés estava ali, cuidando do rebanho do seu sogro. Ele olha para uma chama queimando no meio de um arbusto. E ele para olhar aquele arbusto porque possivelmente Moisés já tinha visto muito arbusto pegar fogo no deserto. Região árida, seca, é muito fácil qualquer arbusto pegar fogo, né? Basta uma seca mais extenuada, né? Ou basta um raio, um trovão. Mas Moisés viu que havia um arbusto diferente, que ele queimava, mas não queimava. Tinha fogo nele, mas ele não consumia. E ele se aproxima para ver aquele arbusto. E é nesse momento que Deus estava chamando a atenção de Moisés. Era mais um arbusto, simples e espinhoso como qualquer outro arbusto. Não tinha algo especial no arbusto, mas acontecia algo especial com o arbusto. E o que era especial com esse arbusto era que Deus estava se revelando nele. Deus estava falando com Moisés a partir dele, né? E é interessante quando a gente aplica isso na nossa vida, é que Deus não fala gritando do céu muitas vezes conosco. Deus está no nosso dia a dia comum. Deus está presente. As coisas que a gente já está acostumado a ver no nosso dia a dia. Mas o que pode tornar essas coisas especiais é a própria presença de Deus que é real no nosso dia a dia. Uma leitura da Bíblia por si só para reter informação, reter conhecimento, não tem valor. Mas pelo fato de Deus estar querendo se revelar ali, isso tem valor. Isso dá valor a isso. Um tempo de comunhão com os irmãos, por si só, estar junto, não tem um valor em si próprio. Mas o fato da própria presença estar ali revelada. E esse arbusto representava isso, e representava aquilo que Moisés também se tornaria diante do povo de Israel. Moisés não seria algo além de alguém usado por Deus. Não tinha algo especial nele. O que havia especial nele era que Deus estaria com ele naqueles momentos posteriores. Isso lembraria Moisés sempre de que aquele primeiro encontro com Deus na sarça ardente seria, na verdade, um encontro para sempre de Moisés com Deus. Ele sempre continuaria sendo como um arbusto queimando na medida em que ele estivesse com Deus. E tem algo que me chama a atenção nesse texto, principalmente quando Deus chama Moisés. Moisés olha, começa a se aproximar, e Deus fala assim: Moisés, tira as sandálias dos seus pés. Tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar em que você está é santo. E eu acho interessante essa expressão, porque era um arbusto, era um deserto, Moisés estava ali sempre.
O que tornava aquele momento e aquele lugar santo era a presença de Deus, era o fato de Deus estar ali revelado. E Deus poderia ter permitido Moisés se achegar com as suas sandálias. Sandálias, aqui é literalmente, Moisés estava de sandália, uma sandália cheia de poeira, cheia de terra do deserto. E Deus fala para ele tirar essas sandálias para se aproximar de Deus. Mas eu creio que existe algo mais profundo do que Deus quer falar com Moisés, e algo mais profundo que Deus quer falar conosco. É a maneira que nós nos achegamos ao Senhor. É a maneira que a gente chega mais perto dEle, é a maneira que a gente busca Ele. Aqui Deus estava estabelecendo com Moisés a maneira que Moisés chegaria diante de Deus todos os dias da vida dele depois dessa experiência. Eu lembro quando eu era criança, eu sempre tive um sonho, e quando mais velho, eu acho que esse sonho ficou ainda mais forte em mim. Eu sempre gostei muito de tênis novo, assim. Quando eu gostava de um tênis, eu queria que aquele tênis ele tivesse tipo um superpoder de se regenerar, para nunca estragar, eu nunca ter que trocar o tênis. Agora, mais velho, tendo que comprar os meus tênis, continua bem forte esse desejo dentro de mim. E às vezes a gente é assim com todas as coisas. A gente quer que as coisas durem. A gente não quer passar pelos sofrimentos, a gente não quer passar pelos desgastes da vida. A gente não quer envelhecer, a gente não quer perder o vigor da nossa juventude. A gente não quer sofrer, a gente não quer passar por crises financeiras. A gente quer que a gente fique sempre ali, naquele estadinho perfeito, maravilhoso. E às vezes a gente se apega às sandálias, a gente se apega à nossa maneira de caminhar. Às vezes a maneira que a gente viveu até hoje, boas experiências com Deus, as experiências legais que a gente teve com Deus, as coisas profundas que a gente já leu na palavra muitas vezes, as coisas boas que a gente já ouviu, ou também a gente se apega aos traumas, aos problemas que a gente já passou, e isso aí começa a se tornar parte de nós, começa a se tornar parte da nossa história, da nossa vida, né? E às vezes é difícil a gente se perceber longe disso, né? Tipo, dividir, não, estou rejeitando isso aqui, estou abandonando isso aqui. E quando Moisés se achega diante de Deus, existiam umas sandálias que ele estava carregando, que eram essas sandálias da frustração. Sandálias de alguém que já tinha tentado, já tinha visto um problema no meio do o povo hebreu, sabia que podia ser uma solução, foi lá, matou um egípcio, e ali os próprios hebreus rejeitaram ele. Um dia posterior, quando ele chega e vê os hebreus ali discutindo um com o outro, os hebreus olham para ele e falam assim, viu, quem que é você para estar aqui? Você matou um egípcio ontem, você está querendo botar regra aqui? Você vai ser o nosso novo faraó? O que é isso? E eu acho que por muitos anos, pelo menos 40 anos, essa versão ficou corroendo a mente de Moisés, né? Quem é você? Quem é você? E é naquele momento, quando Moisés chega diante de Deus, Deus fala assim, eu quero que você abandone tudo aquilo que você já fez, ou já falou, ou aquilo que você já percebeu a respeito de si mesmo, seus traumas, suas virtudes. Moisés também já tinha aprendido muitas coisas no Egito, tinha aprendido a ser possivelmente um sucessor do faraó naquele contexto, a organizar exércitos, a organizar expedições militares, a cuidar das regiões férteis do Egito. E ao mesmo tempo Moisés carregava as sandálias da frustração. E naquele momento Deus estava falando para Moisés assim, eu quero que você tire as sandálias diante de mim, porque a sua maneira de caminhar não é a minha maneira de te conduzir. A sua maneira de ver as coisas é muito diferente da minha de ver as coisas. O que eu quero fazer é muito diferente do que você quer fazer. Então diante de mim você precisa renunciar. Você precisa abandonar. Você precisa se achegar com temor. E para nós isso também é aplicável. Eu acho que Romanos 12 traz eu acho que é uma versão aplicada na minha história diária, dessa história de Moisés. Romanos 12 fala assim, eu rogo para que vocês apresentem os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Né? Basicamente, eu rogo para que você tire as sandálias diante de Deus. Peço para que você se entregue a Ele. Quando você chegar diante de Deus, você se entregue totalmente a Ele. Você talvez já tenha experimentado muitas coisas, eu acho que conforme a gente vai envelhecendo na fé, né, a gente experimenta muitas coisas, a gente forma muitos conceitos a respeito de Deus. A gente forma conceitos a respeito da palavra, a gente forma conceitos a respeito do que é a igreja, do que são todas as coisas. E às vezes até esses conceitos que são bons,
eles acabam se tornando uma pedra de tropeço para nós. Porque a gente se fixa neles, a gente se apega ao que nós sabemos, a gente se apega ao que a gente já experimentou, e aí nosso coração não é mais renovado, não experimenta mais algo fresco de Deus, né? Nós nos apegamos ao que pensamos dos irmãos, nós nos apegamos ao que pensamos sobre nós, e ali a gente vai endurecendo a nossa mente, nosso coração vai ficando endurecido, né? Também os nossos traumas. Eu sou assim mesmo. Experimentei uma frustração lá atrás, um trauma lá atrás, fui rejeitado ou fui abandonado, ou eu sou isso aqui mesmo, e a gente reafirma isso mentalmente, a gente nem percebe. A gente constrói a nossa vida em cima disso. E esse era um momento, e eu creio que esse é um momento para nós, a gente se achegar diante de Deus sem as nossas sandálias. A palavra diz que o temor ao Senhor, temer a Deus, ou chegar sem as sandálias diante de Deus, é o começo, é o princípio da sabedoria. Se nós queremos nos tornar sábios, nos tornar mais próximos de Deus, sabedoria não é ter um monte de informação na cabeça. Sabedoria é escolher melhor os caminhos de Deus. Se a gente quer escolher melhor os caminhos de Deus para nós, a gente precisa chegar com temor diante de Deus. E o Salmo 25:14 também tem uma chave para a nossa vida, para todos os momentos. Diz assim: o Senhor confia os seus segredos àqueles que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Deus, na mente perfeita, insondável, na mente tão sábia dele, Deus onisciente como é, Ele sabe sobre todas as coisas, Ele sabe sobre tudo a respeito de nós, Ele vê os nossos pensamentos. A Bíblia diz que, a palavra diz que antes que a palavra se forme nos nossos lábios, Ele já vê os nossos pensamentos, Ele já sabe que nós meditamos. Esse Deus, Ele revela os seus segredos, somente aqueles que temem a Deus, somente aqueles que tiram as sandálias, somente aqueles que olham e falam assim: eu tenho alguns pensamentos a respeito de você, Deus, a respeito de mim, mas eu quero abandonar, para conhecer aquilo que o Senhor quer me mostrar, para conhecer aquilo que o Senhor diz a respeito de si mesmo. Os sacrifícios que agradam a Deus, Salmo 51 diz assim, são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezas. Se tem algo assim que move o coração de Deus, é o temor. Se tem algo que move, que toca, eu gosto de usar a expressão, tem muitas pessoas que não gostam, mas eu gosto, que toca o coração de Deus, é um coração quebrantado, é um coração contrito, é alguém que decide desistir diante de Deus, decide num ato simples e corajoso renunciar, tirar as sandálias diante dele. Tem algo que é tremendo a respeito desse Deus também. A gente olha muito para Moisés como o herói. Ele está no hall da fama na história das escrituras, né? Mas Moisés era um gago, despreparado e frustrado, vivendo no deserto. Era o que ele era. Quando Deus começa a chamar ele e fala assim: Moisés, eu tenho uma missão para você. Ele fala assim: Deus, eu sou pesado de fala, eu não consigo nem falar direito, eu sou gago. Deus fala assim: não, Moisés, é você que eu quero, é você que eu decidi chamar, é você que eu decidi escolher, né? E a gente está falando sobre um Deus que é onipotente, né? O que significa Deus ser onipotente, omnipotente, né? É um Deus que tem todo o poder. Não tem algo que Deus não consiga, não tem algo que Deus não possa. Deus não, na verdade, não pode se negar, Deus não pode pecar, Deus não pode contradizer a quem Ele é, né? Imagina que terrível seria Deus pecar, né? Estar nas mãos de um Deus que é todo poderoso e ao mesmo tempo peca, né? Deus é onipotente. Ao mesmo tempo, Deus tem anjos, tem querubins, tem serafins, tem exércitos infinitamente mais preparados do que qualquer homem, infinitamente mais obedientes do que nós, infinitamente mais capacitados. Mas Deus chama eles vêm em questão de segundos diante de Deus. E a gente demora, né? Se Deus chama a gente fica às vezes meses ali, fica meio cozinhando ali, será? Mas Deus, que é ser todo-poderoso, glorioso, tinha uma missão no coração dele, que era libertar aquele povo que estava preso no Egito.
nas mãos do faraó mau, um governante mau. E Deus poderia simplesmente ter matado o faraó. Mata o faraó, levanta um outro melhor, mais bonzinho, fala direto com o faraó, ou fala direto com o faraó mesmo, né? Que move o coração do faraó, quebranta ele ali, traz arrependimento ao coração dele. Deus podia ter feito, né? Deus poderia fazer tantas coisas que a gente imagina, né? Num estalar de dedos ou uma piscada assim, Deus resolve os problemas da humanidade, né? Mas Deus tem uma maneira muito peculiar de resolver os problemas dele, os problemas do mundo, né? Que ele traz para ele, chama dele também, né? Deus chama amigos. É a maneira de Deus quebrar, refazer, moldar, desfazer. A maneira de Deus tocar o mundo é através dos seus amigos. Quando Deus poderia enviar os anjos, você vê que Deus envia sempre os anjos a favor dos seus amigos. Em Hebreus vai falar que os anjos, eles são seres enviados para ministrar aqueles que vão herdar a salvação, nós, né? Deus não envia os anjos para destruir reis, para derrubar governantes corruptos. Em alguns momentos Deus envia, mas não é o modus operandi de Deus. Deus envia os seus amigos. E o fato é que os amigos de Deus são sempre quebrados. Os amigos de Deus são sempre homens estranhos, mulheres estranhas, frustrados, com crises, com famílias erradas, com histórias erradas. E a história de Moisés é exatamente isso. Deus decide ir ao encontro de um gago frustrado no deserto. Me perdoem falar isso a respeito de Moisés, mas eu gosto muito dele. Mas naquele contexto era o que Moisés era, não dá para a gente ir além disso. Moisés era quase igual aquele arbusto que agora estava em chamas no deserto. E eu acho que isso fala muito ao nosso coração também sobre a forma que Deus quer nos chamar, Deus quer nos usar. Às vezes a gente olha muito sobre as nossas capacidades, nossa história, a gente olha para o nosso currículo, a gente olha para o quanto a gente já fez ou deixou de fazer, a gente olha para o quanto a gente já pecou, para os traumas do passado, e a gente põe ali um limitador. Deus, não tem como o Senhor me usar para fazer isso. Mas de fato, lembra aquele negócio assim, Deus não dá um peso que você não consiga carregar? Eu acho que não, acho que Deus dá sempre pesos bem difíceis de carregar, bem pesados, impossíveis da gente carregar, para que a gente descanse nele e ele carregue e nos mostre todo o poder dele. Eu acho que essa é a história dos homens de fé na Bíblia. Não é o seu poder de ter fé, mas é em quem eles depositam essa fé. Num Deus todo-poderoso. E aí Moisés, ele é enredado em Deus ali, ele é atraído por Deus. Vendo o Senhor que ele se aproximava para ver, chamou no meio da sarça, Moisés, Moisés, e ele respondeu, estou aqui. E Deus prosseguiu, não te aproximes, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Eu sou o Deus do seu pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. E Moisés escondeu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Um pouquinho mais para frente, Moisés, provocado por esse Deus, instigado, quem será que é esse Deus? Eu já ouvi falar a respeito do Deus de Abraão, Isaac, Jacó. É o Deus que está na nossa história, mas ao mesmo tempo não é tão próximo, não é tão real a mim. É um Deus que está um pouquinho distante de mim. E ele olha e fala assim, Deus, quando eu for para os israelitas, se eu vou para o meio daquele povo lá, dos hebreus, vou falar para eles que você vai libertar eles do faraó, mas quem que é você? Como eu devo te chamar? Né? O Egito tem tantos deuses, tem um Deus do rio Nilo, e tem um Deus que parece um sapo, e tem um Deus que controla o sol e controla os planetas. Qual Deus que é você no meio dessa imensidão de deuses, né? Como eu posso te distinguir no meio desses deuses estranhos, né? E Deus olha e fala para ele assim, eu sou o que sou. Assim responderás aos israelitas, eu sou, me enviou a vós. O eu sou. Deus não quis se identificar com algo que Deus possa fazer. Deus quis mostrar assim, eu sou, e eu posso fazer todas as coisas. Eu sou, e eu sou todo poderoso. Eu sou, e eu sou o Deus de Israel. Não queira me identificar como qualquer um dos outros deuses. Não queira me identificar com algumas de suas necessidades. Porque a partir do momento que saciei a sua necessidade, você vai se voltar para outros deuses, para saciar suas outras necessidades. Eu sou Deus, e os outros não são. Eu sou único,
e os outros são mentira. Deus não se identifica naquele momento como um Deus ou bom ou justo. Deus diz assim: eu sou e você vai ver quem eu sou, que eu quero ser perto de você, eu quero ser mostrando quem eu sou, né? Eu acho muito interessante o decorrer dessa história, porque Moisés vai chegar várias vezes diante do faraó, e Deus já tinha prometido isso para Moisés, falou assim: ó, você vai chegar diante do faraó, e ele vai libertar você, mas eu vou endurecer o coração do faraó. Daí na primeira vez que Moisés chega, ele fala assim: então, faraó, liberta o povo de Israel, a gente precisa ir para o deserto, a gente precisa cultuar a Deus. O faraó olha para Moisés e fala assim: não vai. Fala assim: vocês estão com muito tempo, né? Mente vazia, oficina do diabo, vão trabalhar. Daí vai lá, acrescenta mais trabalho, o povo de Israel fica zangado com Moisés, fica zangado com Arão, tudo em mim, sempre para mim é mais difícil, o povo de Israel diz para eles, né? E aí Moisés chega frustrado diante de Deus, e várias vezes Moisés vai chegar frustrado diante de Deus na história dele. Vai falar assim: Deus, e aí? Você falou que Moisés ia libertar, não libertou, e agora? Deus fala assim: então, eu vou dar alguns poderes meus para você manifestar diante do faraó. E aí Moisés vai várias vezes. São pelo menos 11 pragas, se eu não me engano, 10 pragas que Deus envia. E cada uma delas, Deus vai lá e transforma a água do rio Nilo toda em sangue. Deus vai lá e envia moscas, enxame de moscas. Deus vai lá e envia uma chuva de pedras que destrói todo o território do Egito. Deus vai lá e envia gafanhotos terríveis, devoradores, destrutíveis. Deus envia piolhos terríveis. Deus envia sapos. E o coração do faraó, uma vez, cada uma dessas pragas ali manifestas, o coração do faraó vai lá e se fecha para Deus, se endurece. E Moisés volta o cão arrependido, como diria o Chaves, né? Volta diante de Deus, fala assim: Deus, ele não se dobrou. Eu acho que existe um processo pedagógico de Deus, de nos frustrar, para que a gente sempre volte para Ele. Eu acho que se as coisas dessem muito certo, a vida fosse muito somebody love, eu acho que a gente não voltaria o nosso coração para Deus. A gente seria autossuficiente demais, a gente se contentaria com as nossas próprias porções diárias de coisa boa. Então Deus permite as frustrações para que a gente volte sempre para esse lugar onde os amigos de Deus são forjados, que é um lugar de encontro com Deus, um lugar onde nós somos transparentes, onde as nossas frustrações são conhecidas já de Deus, mas Deus quer ouvir elas. Deus sabia que o coração do faraó ia se endurecer. Deus sabia que o faraó não ia liberar o povo de Israel na primeira vez. Foi só na última vez que Deus foi lá e convenceu mesmo o faraó. Porque Deus matou o filho do faraó para que o povo de Israel fosse liberto. Não só o filho do faraó, como todos os filhos primogênitos de todas as famílias dos egípcios, inclusive dos animais. A Nath me perguntou ontem: amor, por que matou os animais? Eles não podiam passar sangue na porta. Eu falei: então. Mas existe um processo pedagógico de Deus sempre nos chamar para o mesmo lugar. Sempre nos chamar para o lugar da sarça ardente. O lugar onde a gente precisa tirar as sandálias e a gente depende de Deus. O lugar onde a gente volta o nosso coração de novo para aquele que nos chamou. O chamado é impossível sem a gente continuar olhando para aquele que nos chamou. É impossível de avançar se o nosso coração não se voltar totalmente a Deus de uma forma miserável, de uma forma arrependida, de uma forma dependente de Deus. E é ali onde Deus vai se revelando para Moisés. É ali onde Deus vai revelando o coração dele, a vontade dele. Lembra de Hebreus 3? Fala um pouco para nós também sobre isso. Hebreus 3 diz assim: portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, considerem com atenção o apóstolo. Algumas versões vão falar assim: olhem o sumo sacerdote, o apóstolo e sumo sacerdote, que declaramos publicamente Jesus. Santos irmãos, participantes do chamado celestial. Nós somos chamados da mesma forma que Moisés, para o mesmo chamado, para um chamado celestial. O chamado celestial não é a gente fazer chover gafanhoto, não é a gente operar milagres terríveis no mundo. Nosso chamado é para sempre voltar ao nosso coração sem as nossas sandálias diante de Deus.
É a experiência que os anciãos que estão ao redor do trono de Deus têm. 24 anciãos estão diante de Deus, em Apocalipse. E ali fala que eles têm coroas, eles se assentam em tronos. Possivelmente eles têm... Deus distribuiu com eles poderes cósmicos, poderes de governar o cosmos junto com Deus, governar o mundo junto com Deus. E aí eles pegam essas coroas e eles lançam aos pés de Jesus. Porque eles entendem que todas as coisas que Deus nos deu não tem valor nenhum se não tiver aos pés dele. Eu acho que a nossa alma, ela tem um chamado para a gente tirar as sandálias hoje. A gente voltar a olhar para Deus como Ele é. É muito fácil o nosso coração amoldar um Deus estranho, muitas vezes, que não é o Deus revelado na palavra. Não é o Deus que se revela. A maneira da gente conhecer Deus é por aquilo que Ele diz sobre Ele. Deus é tão gracioso que Ele, sendo eterno, infinito, transcendente, está infinitamente além, mas Deus também está revelado. Deus é o Deus que se auto-revela. E a maneira de Deus se revelar é através de histórias, entrando nas histórias dos homens, né? Eu tinha separado um rol muito grande de atributos de Deus. Eu ia falar muito sobre os atributos de Deus hoje. Biblicamente, quais são os atributos, quem Deus diz que Ele é. Sobre a sabedoria, a onipotência, a onisciência, Deus é verdade, Deus é bom, Deus é justo, Deus é o amor. Deus é perfeito, Deus é infinito, Deus é onipresente, está em todos os lugares, totalmente, não tem um lugar que Deus não esteja. Deus está inclusive no inferno, por mais estranho que possa parecer essa afirmação. O salmista diz isso. Posso ir para o lugar mais alto dos céus, ao lugar mais profundo do inferno. Você estará lá me perseguindo. Mas eu acho que o foco hoje aqui é um chamado de Deus para a gente tirar a sandália diante dele. Não é uma palavra para quem está conhecendo Deus hoje, não é uma palavra somente para quem está ouvindo a respeito de Deus hoje, né? Eu acho que é um chamado para a nossa forma de viver diante de Deus. Eu tenho percebido no meu coração falta de temor muitas vezes. Essa semana eu estava meditando nesse texto e eu tive uma experiência assim. Estava olhando e falei assim, meu Deus, eu acho que eu conheço Deus. Que terrível isso, eu acho que eu conheço Ele. Eu acho que eu já sei algo sobre Ele, que eu já sei algo suficiente sobre Ele. E aí eu fui confrontado, eu falei, meu Deus, Deus é temível, Deus é terrível. No sentido de Deus é muito grande, Ele é muito maior do que eu consiga entender. Deus, e aí eu fiquei com essa palavra na mente, Deus. A gente está tão acostumado a falar sobre Deus no culto, e a gente fala Deus no nosso dia a dia, e a gente ora a Deus no nosso dia a dia, mas a gente conhece Deus, a gente conhece esse Deus, a gente sabe mesmo como Ele é glorioso, grande, é muito maior. A gente consegue olhar e dizer assim, Deus, você é mesmo o eu sou o que sou, e nada mais é. Eu sou o que sou e nenhum outro pode ser o que o Senhor é. E eu tive um confronto muito grande no meu coração. Eu falei, meu Deus, eu estou vivendo a minha vida sem temor diante de Deus. Porque eu acho que eu conheço Ele, porque eu acho que está tudo bem minha vida assim, eu acho que está tudo bem a minha maneira de pensar a respeito disso. E a gente vai se amoldando. Romanos 12 fala assim sobre a nossa mente ser renovada, para que a gente não tome a forma do mundo, para que a gente não tome uma forma engessada, humana, secular, limitada, de olhar para Deus dentro da nossa caixinha. Nós precisamos renovar a nossa mente. E eu creio que a maneira da gente renovar a nossa mente é justamente isso, é tirar as sandálias diante de Deus. É a gente olhar para as coisas que a gente já fez, que são maravilhosas, e as coisas terríveis que a gente já fez também. E a gente chegar diante de Deus e falar assim, Deus, eis-me aqui. Gosto da expressão que tanto Moisés quanto Abraão usam, né? Abraão já tinha conhecido Deus há um tempo já tinha experiência com Deus, e daí Deus chama Abraão para matar o filho dele. Terrível. Que tremendo. É isso, a história é isso, né? É nua e crua. Matar o próprio filho. E aí quando Abraão vai responder a Deus, ele diz assim, Deus, eis-me aqui. Antes mesmo de Deus pedir. Essa expressão significa isso. Deus, antes que você diga o que o Senhor quer, eu já estou aqui disponível. Porque eu sei que a sua vontade é melhor que a minha. E
Que o Senhor resgate no nosso coração essa realidade. Que o Senhor nos ensine a andar sem sandálias diante dele. A não nos apegarmos aos sapatos que a gente espera que se regenerem, né? Aos desgastes que a gente não quer ter, né? Eu acho que a gente é chamado para chegar como nós estamos diante de Deus, quebrados, feridos, com traumas, porque os planos de Deus, a vontade dele é sempre muito mais excelente do que a nossa. Eu não sei como terminar. Eu acho que a gente devia orar. Chegar diante de Deus sem sandálias também é se ajoelhar diante de Deus, literalmente. Eu não sei se vocês experimentam fazer isso na vida de vocês, mas eu queria encorajar, animar vocês a aprenderem a orar de joelhos. Nosso corpo inteiro se dobra diante do Senhor e a nossa alma ali é condicionada a tirar as sandálias. Parece que a gente se amolda a isso. Eu sei que muitos aqui precisam de um renovo espiritual. Eu preciso desse renovo espiritual. Eu preciso chegar diante do grande eu sou. E eu preciso ver quem ele realmente é. Alguns aqui precisam conhecer a Deus hoje pela primeira vez. Alguns aqui não ouvem Deus há um bom tempo. E eu estava orando para Deus. Eu falei, Senhor, eu só quero ser, sabe, essa sarça que queimava? Eu não sou nada além disso. Sou um arbusto qualquer. Um arbusto que não tem valor nenhum em si mesmo, mas se o Senhor falar algo hoje, Deus, eu sei que o Senhor pode chamar os meus irmãos para esse lugar santo. E eu creio que o Senhor está nos chamando para esse lugar santo hoje. A gente não precisa de ventos. Não, vocês não precisam, graças a Deus, vocês não precisam que eu esteja pegando fogo aqui na frente, né? Literalmente, que a gente só precisa se chegar diante de Deus e falar assim, Deus, eu estou aqui, eis aqui o meu coração. Antes que o Senhor fale, antes que o Senhor peça, eu quero tirar as sandálias dos meus pés. As coisas que eu já vivi, as coisas que eu não vivi, as coisas que eu estou frustrado. Eu quero andar com o Senhor. Amém. Amém. Esse é um convite para nós. Deixarmos nossas frustrações para trás. E ouvirmos a voz do Senhor. A grande experiência de Moisés não foi porque ele viu uma sarça ardente no deserto. E talvez ele pudesse encontrar várias. Mas aquela sarça chamou a atenção para que a voz do Senhor fosse ouvida. Que talvez as medidas de frustração de Moisés impedissem que ele ouvisse a voz do Senhor. Então ele precisava ser despertado. Nós somos despertados nessa manhã com essa palavra, para ouvir a voz do Senhor. Não fique preocupado com os sinais, se você quer um trovão, um relâmpago, fogo caindo do céu. A única coisa que a gente precisa é ouvir a voz do Senhor. E ao ouvir a voz do Senhor chamando a gente pelo nome. Foi o que Deus fez com Moisés. E ele sabia que era Deus. Ainda que nunca tivesse tido uma outra experiência com Deus, tão real de ouvir a voz dele. Porque quando Deus fala o nosso nome, a gente sabe que Ele é Deus. A gente sabe quem é que está falando com a gente. Amém? Esse é um convite para nós. O Senhor já falou conosco nessa manhã. A voz dele já foi ouvida. E agora a nossa expressão é eis-me aqui. Deixando a frustração de lado. Deixando aquilo que a gente achava que era e que tinha ou foi feito para fazer. Moisés podia ter sido general, Moisés podia ter sido o novo faraó, podia ter sido rei, podia ter sido o maior administrador do Egito, podia ter entrado para a história do mundial, está nos livros de história como o melhor administrador que o mundo já teve. Mas naquele momento, Moisés era um empregado do sogro, gago, como Daniel disse. E talvez as nossas frustrações por aquilo que a gente poderia ter sido, anular a nossa história por algum momento. Mas aí entra a mão de Deus, a voz de Deus, dizendo assim, eu sou o que sou e faço o que eu quero, quando eu quero, do jeito que eu quero com a tua vida.
porque eu sou o Senhor teu Deus. Amém? E eu queria, junto com o Daniel, chamar a gente para orar sobre isso nessa manhã.